Olá a todos! Na aula de hoje, finalmente, vamos falar de equações diferenciais parciais, também conhecido como EDP. Então, vamos para a sua definição primeiramente. Uma equação diferencial parcial, onde nós vamos abreviar simplesmente chamando de EDP, é uma equação envolvendo uma ou mais derivadas parciais de uma função desconhecida u. Em outras palavras, nós temos uma equação onde a informação desconhecida dessa equação é u, que é uma função de várias variáveis. E nessa, o que vamos dizer assim, geralmente está contido na função u? As suas derivadas parciais. E aí, uma observação, já que eu estou falando de derivadas parciais, a gente diz que uma determinada EDP é de ordem n se a maior ordem da derivação que aparecer na sua equação for de ordem n. Então, para não ficar uma coisa só de texto, vamos apresentar exemplos de EDPs. Então, esses são os exemplos clássicos que nós temos. Primeira equação, pensa u, por exemplo, uma função de duas variáveis, tx, a gente associa t a tempo, x a posição. Então, por exemplo, a gente pode pensar derivar duas vezes u em relação a t, nas duas vezes, igual a uma constante ao quadrado vezes derivar u duas vezes em relação a x. Essa primeira equação é conhecida como equação da onda versão unidimensional, porque aqui nós estamos modelando o quê? Por exemplo, fixado uma corda com determinado comprimento, o estudar, por exemplo, da altura, a amplitude da onda com o passar do tempo. E aí você precisa de duas informações. Em qual ponto da corda você está analisando, né? Porque, por exemplo, a amplitude no meio da corda é diferente, por exemplo, um pouco à direita. E você também depende do instante-tempo que você está analisando, por exemplo, o o balançar de uma corda, por exemplo. Você também tem derivar uma vez u em relação a t igual a uma constante ao quadrado, derivar duas vezes u em relação a x, que no caso é a equação do calor, que modela o quê? Nesse caso também é unidimensional, você fixa uma barra de um determinado comprimento, você quer estudar como a temperatura se distribui com o passar do tempo. Como a temperatura se distribui na barra com o passar do tempo. Nosso terceiro exemplo, Laplaciano de u igual a zero, Laplaciano de u igual a f. Primeiro explicar o que significa esse símbolo. Esse símbolo que estou chamando de Laplaciano de u é, por definição, como a nossa u aqui é uma função que tem as variáveis x e y, então você deriva duas vezes em relação a x, mais deriva duas vezes em relação a y. Isso é o Laplaciano. Se aqui tivesse, por exemplo, x, y, z, deriva duas vezes em relação a x, mais deriva duas vezes em relação a y, mais deriva duas vezes em relação a z. Então, o Laplaciano de u igual a zero é conhecido como a equação de Laplace. Laplaciano de u igual a f de xy, supondo que o f de xy seja diferente da função nula, é conhecido como a equação de Poisson. Bem, nosso objetivo é estudando algumas dessas equações. Não sei se vai dar para estudar todas, ainda vou ter que ir analisando de acordo com a quantidade de vídeos que nós temos à nossa disposição, mas a ideia é discutir algumas dessas equações e também discutir uma forma de encontrar uma solução para esse problema, porque o nosso objetivo é encontrar quais são as funções u, por exemplo, que atendem essa condição. Só que existem várias funções que podem atender essa condição. Então, primeiro, a gente precisa, vamos dizer assim, padronizar uma linguagem e tentar entender, primeiro, o que significa uma solução de uma EDP. Uma solução de uma EDP em uma região R é uma função que possui derivadas parciais em um conjunto D que contém o R, ou seja, o domínio da nossa função também vai, além de conter o R, conter o D, ele possui derivadas parciais em uma região que contém R, que eventualmente pode ser o próprio R, e que satisfaz a EDP para todo ponto na região R. Então, vamos fazer um exemplo aqui numérico. Pegue o Laplaciano de u igual a zero. Vamos considerar essas duas funções. Vamos considerar primeiro essa função. Então, se a gente calcular o Laplaciano para essa função aqui, vou até dividir aqui o quadro. Então, para a letra A, se a gente calcula o Laplaciano de u, para ver o que acontece, isso aqui por definição é o quê? Você derivar duas vezes u em relação a x duas vezes, mais derivar duas vezes u em relação a y
duas vezes. Porém, olha para essa função, deriva em relação a x primeiro. Aqui vai manter, porque a derivada de a elevado a x é elevado a x, e isso aqui, como não depende de x, só depende de y, se preserva como uma constante. Então, derivar uma vez em relação a x dá a própria função, derivar duas vezes dá a própria função. Então, essa parcela aqui vira e elevado a x cosseno y. Agora, mais. Vamos derivar essa função em relação a y. Então, vai dar menos e elevado a x seno y. Derivou de novo, derivada do seno volta para cosseno. Então, vai dar menos e elevado a x cosseno y. E elevado a cosseno y, elevado a x cosseno y menos e elevado a x cosseno y dá zero. Então, para essa primeira função, o laplaciano de u deu zero. No nosso caso, o nosso r é o R2. E isso aqui é uma solução para o nosso problema. Vamos para o nosso segundo exemplo, letra B. Então, para a letra B, vamos calcular o laplaciano de u. Eu já vou derivar duas vezes em relação a x. Então, se você derivar uma vez em relação a x, aqui vai dar 2x. Derivar agora 2x em relação a x, vai dar 2. Derivar aqui uma vez em relação a y vai dar menos 2y. Derivando duas vezes vai dar menos 2. 2 menos 2 é igual a zero. Isso implica que para essa função aqui, onde r é o R2 todo, também é a solução para o nosso problema. Então, nós temos uma solução, outra solução. Já dá para perceber que, por exemplo, para essa EDP especificamente, vamos ter uma infinidade de soluções. Porque, por exemplo, se essa função aqui é uma solução, se eu colocar qualquer constante k aqui na frente e multiplicar por ela, também será solução. O mesmo vale aqui. Se eu pegar essa função toda e multiplicar por k, também será a solução da nossa EDP. E aí, como k é qualquer número real, você vai ter uma infinidade de soluções. Então, aqui, só um comentário sobre essa questão do k. Isso acontece por quê? Porque a nossa EDP é uma EDP linear. E por que a gente diz que ela é linear? Porque tanto essa derivação de u, essa ordem de derivação de u, quanto aqui essa derivação de u, essa derivação parcial, ambos possuem expoente 1, porque você só está derivando duas vezes em relação a x. Você não está, por exemplo, derivando u duas vezes em relação a x e depois elevando ao cubo, né? Então, o seu expoente é 1. Seu expoente é 1. Então, tudo que tem u na sua EDP, se o seu expoente for 1, então a sua EDP é linear. Sendo linear, você possui essas propriedades. Mais do que isso, além de linear, ela é homogênea, porque todas as parcelas da sua EDP possuem algum u, e isso tudo igual a zero. Não tem nenhum termo, por exemplo, que aparece sem u. Por exemplo, laplaciano de u igual a x ao quadrado, que aí o x ao quadrado não teria u. E aí, EDPs lineares possuem essa propriedade, que se você tem uma solução, uma constante vezes a solução, ainda é a solução. Lineares homogêneas, nesse caso. E aí, o que acontece? Agora, pelo fato de ser homogênea, linear e homogênea, você pode somar as duas soluções que continua sendo solução. Então, só o fato da EDP ser linear e homogênea te permite que cada vez uma solução seja uma solução e que soma de soluções também seja a solução. Então, a gente quer discutir muitas coisas sobre o conjunto solução de uma EDP. Vamos a algumas das questões que nós queremos discutir aqui. Então, dada uma EDP, nós queremos saber o seguinte: a EDP possui alguma solução? Essa solução é única? E se não for única, sob que condições nós podemos garantir a sua unicidade? E por último, como encontrar uma solução? Então, nós vamos discutindo essas questões com o passar do tempo. Espero que essa definição de EDP fique claro. Ainda nós vamos nos aprofundar mais acerca de algumas propriedades
do conjunto solução de alguns tipos de EDPs e depois nós vamos trabalhar com as EDPs clássicas que foram apresentadas no exemplo do início da aula. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.